Efésios 6, irmãos, retomando aqui a nossa série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Tivemos uma pausa por conta das festividades de aniversário da igreja de Natal e Ano Novo. Eu preguei em temas diferentes, mas retomamos aqui agora, ou retomaremos aqui agora, até o término dessa carta, querendo Deus. Teremos aí pelo menos mais 3 mensagens, querendo o Senhor, 3 ou 4. Aqui nós temos um bloco de instruções sobre a vida com Deus, o Evangelho no lar. Então, a última mensagem que preguei aos Efésios fala sobre relacionamento de marido e mulher. Se você não assistiu, está no YouTube lá, né, Gabriel? Está cortado lá já? Não, acho que sim, né? Você pode assistir a instrução do Senhor sobre a vida no lar, o relacionamento marido e esposa. Agora, ele passa a tratar acerca do relacionamento pais e filhos. E é sobre isso que desejo comunicar aos irmãos nessa noite. Pais e filhos que glorificam a Deus. Da maneira que obedecem, que servem ao Senhor, glorificam seu nome. Vamos ler a Santa Escritura, são apenas 4 versículos. E se você puder, como sempre recomendo, permaneça com sua Bíblia aberta. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Se você pegar outra tradução, com um português mais coloquial, mais dos nossos dias, dirá assim: filhos, obedeçam os vossos pais, porque isto é certo. Então são sinônimos aqui. Versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai santo e Deus eterno, esta é a tua palavra, e este é o teu povo. O Senhor nos vê, conhece, sabe que somos tão limitados quanto à compreensão do que tens a nos dizer. Somos atordoados por tantas vozes, por tantas falas, por tantos ruídos. Mas agora nós te pedimos, ó Paizinho nosso, cale-se toda a voz do nosso coração, do barulho à nossa volta, e tão somente o Senhor comunique a nós. Não porque somos dignos, mas porque o Senhor é bom, e por causa de Jesus tens nos amado. Então visita-nos uma vez mais, fale a nós, precisamos ser instruídos no Senhor, e isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto se aplica, creio eu, a todos nós, porque todos que aqui estamos somos filhos. Talvez nossos pais já não estão mais entre nós, mas somos filhos. Uma boa parte já é pai, ou ainda será, e precisamos ouvir de Deus. Se numa carta de 6 capítulos, esse assunto, marido e esposa, filhos e pais, e no sermão seguinte, servos e senhores, é importante para Deus, então é importante para a sua igreja, então é importante para nós. Todos nós que conhecemos o Evangelho sabemos que ele não molda apenas o nosso domingo à noite. Talvez essa seja uma crise. A gente, quando conhece a Jesus e passa a andar com ele, e se torna um discípulo genuíno de nosso Senhor, não tem o domingo transformado. Nós não deixamos de frequentar um lugar aos domingos e passamos a ir em outro apenas. Nós não trocamos as canções que ora cantávamos e agora passamos a cantar outras. Não é meramente o nosso círculo de amizade que muda, não. Quando nós conhecemos a Jesus, tudo o que nós temos e somos, toda a nossa volta, todo o nosso ser é impactado pelo Evangelho. As relações são transformadas, a maneira que lido com tudo em que tenho é transformada, a maneira que falo com as pessoas, a maneira que trabalho é transformado pelo Evangelho. Quando enxergo as pessoas à minha volta, não são apenas uma multidão que se move, mas são vidas que carecem da graça de Jesus, como eu, pecador. O meu trabalho não é apenas um lugar que vou lá e volto todos os dias, mas se torna um campo missionário, onde Deus lá me plantou para ser sal e luz. Se tudo à minha volta é transformado, a família também.
O evangelho não encontra você aqui no domingo à noite. O evangelho de Jesus se aplica à sua casa, irmão. Se aplica à sua casa, irmã. É para lá que você tem de viver. Aliás, quem genuinamente sabe se nós somos servos de Jesus são os nossos lá de casa. Eles sabem se a gente é verdadeiramente cristão ou finge ser na igreja. Se nós somos meros religiosos frequentadores de domingos, se nós somos os chamados crentes domingueiros, ou se nós somos de fato servos, porque quem vive conosco sabe disso. E o que Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito, é que o evangelho permeia todas as relações e afeta, impacta, transforma a relação de pais e filhos. Agora, algo a salientar importante. É bem verdade, irmãos, que o pecado afetou tudo. Deus criou e disse, tudo o que Deus fizera era bom. E quando Deus cria a esposa para o homem, diz a ele, sejam fecundos, crescei e multiplicai, isto é bom. Era bom para o homem que tivesse filhos e muitos filhos. Em Israel, um sinal da bênção de Deus era uma família cheia de filhos. Mas é bem verdade que o pecado maculou isso. Nós já temos um primeiro assassinato de um irmão que tem raiva do outro e por uma mera inveja mata o seu irmão. E quando Deus vem confrontá-lo, ele diz, eu não sou tutor do meu irmão. Em outras palavras, eu não sou babá dele. Como se Deus não soubesse o que houvera acontecido. Mas Jesus Cristo, como ouvimos neste culto todo, veio para resolver o problema do pecado. O evangelho veio para trazer solução para o problema do pecado. E o evangelho agora brada a mim e a você dizendo, pais e filhos, olhem para a Bíblia, olhem para o exemplo de Deus, olhem para Cristo e cumpram o que o Senhor está dizendo, para que vocês sejam felizes, abençoados e que, sobretudo, glorifiquem o Deus da vida de vocês. Amém? Pois bem, irmãos, há aqui instruções pontuais para os filhos. E quero tratar a primeira delas. Vamos ao versículo 1 todos juntos? Filhos, filhos, o dever de vocês é obedecer ao pai e à mãe. Isso é certo, diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque é natural que filhos obedeçam os seus pais. Moralistas pagãos, não religiosos, dirão, olha, é muito bom que numa sociedade correta, justa, filhos obedeçam os pais. Em outras religiões que não conhecem a Deus, dirão, um princípio importante é que filhos prestem obediência aos seus pais. Em Israel havia essa instrução e um pecado de desobediência dos filhos ao pai era duramente punido. Paulo está escrevendo, irmãos, num contexto duro do Império Romano. Havia uma lei romana que dizia que os pais eram donos dos seus filhos. Pasmem você. O pai podia espancar o seu filho, castigá-lo duramente, deserdá-lo, vendê-lo, em alguns casos até matá-lo. Há relatos na história romana de pais que por algum problema de saúde dos seus filhos, simplesmente os descartavam. E agora o evangelho vem para afetar essa cultura e dizer, não, filhos, honrem e obedeçam os seus pais. Porque isto é bom, isto é certo. E eu quero ler 2 versículos, eu não sei se dá para pôr aqui, Gabi, no meio disso. Romanos 1, 28 a 30. Para que a gente veja, dá para pôr, Gabi? Sim? Por favor, Romanos 1, de 28 a 30. Os irmãos perceberão que a Bíblia diz que um sinal de uma geração decadente sem Deus, dentre pecados escabrosos, está lá a desobediência aos pais. Então vejamos nós. Olha lá, irmãos, Romanos 1, 28. Se você não conseguiu abrir, veja por gentileza aqui na projeção. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Versículo 29. Cheios de toda injustiça. Vamos juntos. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda,
dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Nessa lista de pecados que nos causa ojeriza, arrepio, ele está dizendo que uma sociedade, que um povo sem Deus, demonstra isso, dentre muitas coisas, sendo desonroso ou desonrosos aos seus próprios pais. Então a desobediência aos pais é algo sério diante de Deus. O Senhor está nos lembrando isso aqui. Se você quer servir a Deus, mas desonra os seus pais, eu quero dizer em alto e bom som, você está em pecado e precisa consertar a sua vida com Deus. Seja você adolescente, jovem ou adulto, Deus está falando conosco. Ainda há um texto mais na Bíblia, numa lista de pecados que agora Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo, Gabi, capítulo 3, se você puder, abra na sua Bíblia, senão nós vamos na projeção. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 3, é o que nós vamos ver. Numa lista também de pecados, o apóstolo Paulo está dizendo aqui a estes homens. Veja, irmãos queridos, um sinal dos últimos tempos, um sinal do fim, é o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Já tem experimentado tempos difíceis? Nós estamos vivendo tempos difíceis. E o texto continua: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, irreverentes. A Bíblia está colocando, irmãos, a desobediência numa lista de pecados duros, profundos. Marca de um povo que não conhece a Deus, de gente que está longe do Senhor. Então, irmão, se esse povo longe de Deus é um povo desonroso, nós como crentes temos que honrar os nossos. Filhos, obedeçam os vossos pais, porque isso é certo. Se até povos que não conhecem a Deus, se até grandes segmentos dizem, olha, é importante que filhos obedeçam os pais, nós cristãos precisamos honrar. Uma marca, irmãos, da nossa geração, é uma marca que não respeita e não honra legado, que não reconhece o que os seus fazem por ele. Nós deixamos de observar o esforço, porque nossos pais saem de casa e quando retornam do trabalho a gente não enxerga o que aconteceu. A gente deixa de ver e de perceber, mas nós precisamos os honrá-los, ou honrá-los no Senhor. Lá em casa a gente tem uma frase para o Bernardo de vez em quando, diz assim, pode vir juntar os brinquedos, pode vir fazer isso que você não tem empregada, nós não somos seus empregados. E um dia, para o meu orgulho como pai, nós estávamos lá no Casme e eu esqueci uma bola dele embaixo do banco enquanto ele brincava naquele parquinho do Casme. Falei, filho, vai buscar a bola. Ah, papai, mas não foi eu que deixei lá. Filho, busque a bola. E na frente de todo mundo ele me disse uma frase que encheu meu coração de orgulho. Eu não sou empregado de vocês. Na hora o pessoal à volta olhou, sorriu. E lá dentro de mim eu disse, aleluia. Busque agora, Bernardo, sua bola. Porque eles não veem. E de vez em quando ele fala isso. Mas só eu vou fazer? Eu disse, se você comeu comida, quem que fez comida para você? Quem que acabou de limpar você quando você veio do banheiro? Quem que proveu uma caminha para você dormir? Obedeça os pais porque é certo que assim seja. Deus fez dessa forma. Deus criou e esse é o padrão de Deus, esse é o modelo de Deus. Nós vamos ver coisa mais ainda aqui, irmãos. E o segundo ponto é, filhos devem obedecer os seus pais porque é a lei de Deus. Ora, irmãos, nós somos crentes, cristãos. E cristãos obedecem os mandamentos de Deus. E Paulo está dizendo, este é um mandamento. Tem gente que imagina que os 10 mandamentos caíram com Jesus, né? Não, 10 mandamentos não valem mais, agora é a graça. Não, irmãos, os 10 mandamentos continuam valendo. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que amar o próximo, nós não podemos cobiçar, nós não podemos mentir, nós temos que andar com Deus, nós temos que guardar o dia do Senhor, continua valendo. O que Jesus disse que a lei se resume em 2, que é amar a Deus e o seu próximo, porque os outros vêm a reboque.
Ora, se alguém ama o seu próximo, primeiro, se alguém ama a Deus sobre tudo, e o próximo como a ele mesmo, ele vai cobiçar a casa do próximo? Se alguém ama a Deus sobre todas as coisas, que rejeita a mentira, e alguém ama o seu irmão, como a si mesmo, ele não mente contra o seu irmão, ele não vai assassinar o seu irmão. Foi isso que Jesus disse. Mas os mandamentos continuam valendo, e honrar pai e mãe é um mandamento do Senhor, e nós temos que ter esse entendimento. E honrar aqui, irmãos, é mais do que obedecer friamente. E eu vendo um comentarista, ele dizia assim, parece-nos que o filho pródigo, em certo sentido, ele obedecia ao pai, mas ele não honrava. Honrar é mais profundo que isso. Filhos não devem só prestar obediência, mas também devotar amor, respeito e cuidado. Há quem diga que é possível obedecer sem honrar. O irmão do filho pródigo, melhor dizendo, obedecia o pai, mas não honrava. Estava na casa, fazia tudo o que era para fazer, mas ele não honrava. Há filhos que desamparam. Olha só essa frase do pastor Hernandes que eu extraí de um comentário bíblico dele. Há filhos que desamparam os pais na velhice, por exemplo. Há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais os presentearam com um botão de rosa enquanto estavam vivos. Importante isso, não é, irmãos? É a lei de Deus. Esse mandamento não caiu, continua lá. Não adianta você ser bom em outras coisas, se apresentar um servo, se você desonra os seus pais. Deus está dizendo, você está quebrando o meu mandamento. Você não está me honrando. Quando você desonra o seu pai, você desonra a Deus. Honrar aos pais é mais do que obedecer friamente. Segundo aspecto aqui nesse ponto, honrar aos pais é honrar a Deus. Olha o que o texto diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A desonra aos pais no Antigo Testamento, Levítico 20, Deuteronômio 21, era punido com a morte, gente. Olha que coisa profunda e séria no meio do povo de Deus. Resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Deus colocou os pais sobre nós e todos nós aqui já vivemos uma fase de rebeldia. Se você não viveu, bem-aventurado é você entre nós aqui. Porque a maioria viveu uma fase de rebeldia. Tem uma fase da adolescência que você acha que os pais não entendem nada. Quem entende é o amigo de 15 anos da esquina, esse manja de tudo. O pai não entende nada, a mãe sabe de nada. Ah, irmãos, quantos de nós lamentou e chorou adiante porque não seguiu bons conselhos de seus pais? Honrar os pais, irmãos, é honrar a Deus. Jesus diz, queridos, que quem o ama guarda os seus mandamentos. Concorda com isso? Sim, amém? Quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. E o mandamento de Deus é honrar os pais. Quando um filho traz preocupação, sofrimento, e lança sobre os seus pais uma responsabilidade que devia ser sua, marmanjo, que devia ser sua, mulher, você está gerando desonra aos seus pais. Você está gerando desonra e você está ofendendo a Deus. Filhos, cresçam, assumam responsabilidades, paguem os seus boletos e dá sossego para essa mulher, em nome de Jesus. Dá sossego para esse homem, cresça, não seja uma desonra. Honrem, sejam generosos, irmão querido. Você não sabe, eu acho que se você é pai, você sabe, das vezes que você teve que abdicar de algo para dar ao seu filho. Você sabe, né? Você não tem ideia quantas vezes o seu pai e sua mãe fizeram isso. Então, ao invés de sugar hoje, como um sanguessuga, que Salomão diz que a sanguessuga tem duas filhas, a dá. Você deveria ser generoso. Conversa na sua casa e fala, vamos dar um bom presente para o meu pai, vamos dar um bom presente para a sua mãe, vamos honrá-los no Senhor, vamos levar eles para comer alguma coisa, vamos combinar de pagar um almoço bom para os nossos pais, vamos abençoá-los no Senhor. Já passou a fase de a gente sugar, agora é a fase de a gente oferecer. Isso é honrar, isso é pensar nos seus pais. Filhos que querem se apropriar a toda custa do suor, do trabalho de seus pais, não dão paz, não ajudam, estão em pecado diante de Deus. Provérbios 17, 21. Dá para pôr aí, Gabi? Provérbios 17, 21. Eu coloquei em outra tradução que diz assim, o filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Pode deixar, Gabi. O filho tolo só traz tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Quem você tem sido?
Irmão, em nome de Jesus, peça a Deus graça. Eu não estou dizendo que os seus pais não vão ser um esteio, não vão ser um amparo, não vão ser um socorro para você. Todos nós temos os nossos pais lá. Mas as exceções não podem ser a regra. Eu acho que a gente tem os pais como um amparo e é digno que a gente os busque. Mas nós não podemos ser um peso, um tropeço. Os nossos pais precisam pôr a cabeça no travesseiro e dormirem tranquilos, agradecendo a Deus por quem somos, e não com preocupações. É hora de a gente entender essa verdade. Perceba que uma marca da nossa geração é isso. Muitos dos pais estão cuidando da vida do seu filho 30 anos mais, como se eles fossem adolescentes ou crianças, cuidando das suas responsabilidades, inclusive de outras coisas mais que não deveriam, é compromisso nosso. Em outras culturas, os irmãos sabem, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, o filho fez 18 anos, ele arruma o quarto dele e zarpa fora. E foi engraçado que esses dias uma família canadense estava processando o próprio filho, porque ele tinha 30 anos e não queria sair de casa. Não estou dando ideia para ninguém aqui, tá bom, irmãos? Mas dizendo, olha, é hora de seguir o caminho. E a cultura, eu sei que é diferente, é estranho, mas a cultura influencia a seguir o seu próprio caminho, a sua própria jornada, a sua própria vida. Filhos, se arrependam. Se você não honra o seu pai, a fé de vocês é fraca, é fingida. Quando dizem servir a Deus e geram sofrimento e dor aos pais, é tempo de arrependimento, de reconhecer. E ainda que a gente tenha falado em tom de brincadeira, isso é uma coisa muito séria, que Deus está nos chamando a esse compromisso. Terceiro aspecto aqui, irmãos. Não, ainda tem um mais, espera aí. Veja no finalzinho do versículo 2, que é o primeiro mandamento com honrar a pai e mãe traz benefícios. Deus promete abençoar aquele que honra pai e mãe. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse mandamento está dizendo que aquele que honra os seus pais vai ter longevidade. Nós não podemos interpretar ao pé da letra, porque a perspectiva de um homem, de uma mulher abençoada, era a terra e as bênçãos, a longevidade que haveria na terra. Não significa que alguém que honra os seus pais não pode ter a vida aqui abreviada. O que significa que quem honra pai e mãe está debaixo da bênção de Deus. As nossas bênçãos não são mais materiais, agora são bênçãos espirituais. Um filho que honra o pai e mãe está debaixo da bênção de Deus. Você que honra pai e mãe sabe que Deus está a seu favor. Aquela porta de trabalho que você está orando, Deus está vendo a sua honra, seu pai e sua mãe, e a mão dele está com você. Você que honra pai e mãe, saiba que Deus está olhando pela família que você está construindo, porque Deus é por aqueles que honram seus pais. É isso que a Bíblia está dizendo. A Escritura está mostrando isso claramente para nós como uma promessa. É importante, irmãos, um filho que honra o seu pai tem privilégios, ele se livra de males, de desgosto. Fale com alguém que honrou seus pais. Converse, ele vai dizer assim, eu me livrei de muitos males. A nossa visão é sempre limitada, gente. Nós temos que ter atenção e ouvido para quem já caminhou adiante de nós. Já conversou com alguém que foi para um lugar que você nunca foi e vai pela primeira vez? Tiveram o privilégio esses dias de dois jovens casados aqui da igreja irem para um dos melhores estados do Brasil, Santa Catarina, depois de São Paulo que eu estou morando. E eu falei para eles como era a praia, como eram as coisas, por quê? Porque eu já fui lá inúmeras vezes, minha mãe mora pertinho de onde eles ficaram. Então eu tenho a experiência de ter estado lá muitas vezes, de conhecer, de saber, ó, é aqui, é acolá. Falei, ó, cuidado com o negócio de ficar hospedado no centro de Florianópolis, porque não tem praia, você vai ter que levar meia hora, e a gente foi conversando. Essa analogia se aplica para a vida, pelo simples fato de que os seus pais, os seus avós, já viveram mais que você. Eles já passaram por caminhos que você está passando agora. Não seja tolo, não seja sábio aos seus próprios olhos, mas atente para isso. Eles já viveram as experiências. Eles já foram enganados por amiguinhos. Eles já foram iludidos por falsas promessas. Eles já passaram dificuldade no trabalho com um chefe difícil. Eles já deram com os burros na água em relacionamentos. Então eles sabem o que estão falando. Filhos que honram seus pais livram das seduções da vida, de tentações. São guardados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? E o terceiro ponto aqui para a gente caminhar, é o penúltimo. Vejamos nós,
versículo 3, diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E quando você olha comigo para o versículo 1, diz: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Então, algo que quero destacar aqui, que está implícito, é que esse Senhor significa, se refere, traz a ligação ao Senhor Jesus Cristo. Então, um terceiro aspecto: filhos devem obedecer aos pais por causa do Evangelho. Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Cristo. Nós cumprimos e seguimos ao seu Evangelho. E o Evangelho nos diz: filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, em nome de Jesus. Em Cristo a família é resgatada para o seu propósito original. Fora de Jesus há conflito, há briga. E Jesus falou isso. É pai contra filho, é filho contra pai. É só você assistir esses jornais que são sanguinários das 6 da tarde. Você vai ver o tanto de loucura que a gente ouve o tempo todo. Pai contra filho, filho contra pai. Eu falei aqui, irmãos, quando eu preguei no Natal, cuidado para que as festas não tragam dor na família. Muita gente. Talvez alguns de vocês que estão ouvindo aqui precisam se reconciliar com seus pais, precisam se reconciliar com os seus filhos, precisam se reconciliar com os seus irmãos. E o texto está dizendo que em Jesus, no Senhor, pelo Evangelho, nós então temos relações restauradas no Senhor, nele. É claro, irmãos, que aqui também cabe um adendo. Filhos obedecem os seus pais no Senhor, não fora dele. Se o seu pai te obrigar a fazer algo que Deus diz que isto é pecado, você não deve fazer. Se o seu pai obrigar você a descumprir o mandamento de Deus, a desonrar o Senhor, a sua honra em primeiro lugar é ao Senhor. Aquilo que lhe cabe, você deve honrar os seus pais no Senhor. Filhos, ouviram a palavra de Deus? Ninguém disse amém. Vou pregar tudo de novo, irmão. Segura aí, pega uma água. Ouviram a palavra de Deus? Pais, agora também há uma instrução para nós. Versículo 4. O dever dos pais com os filhos. Veja lá. E vós, pais. Então, a coisa apertou para os filhos. Eles foram chamados ao compromisso. Eles foram confrontados quanto ao seu relacionamento com os pais. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quero destacar duas coisas aqui. Pais devem usar de sua autoridade. Vamos ler aqui? Usar esse deliberadamente eu acrescentei. Por quê? Porque os filhos sempre vão ficar bravos com os pais. Não é verdade? Corrija o seu filho. Bernardo ontem saiu de casa, chorou por colocar roupa. Eu nunca vi esse negócio, irmão. Eu falei assim: ô filho, você tem alguma coisa de indígena? Porque você nunca quer colocar roupa. E aí chorou. Eu falei: então você está sem nenhum tipo de tela, não pode brincar do videogame no fim de semana. Eu estava tomando banho, chegou: papai, vamos fazer um novo acordo? Eu vou lá brincar agora? Vou brincar um pouco, que eu me comporto e eu saio sem chorar. Falei: espera eu terminar, nós vamos negociar esse negócio, vamos conversar. Mas, irmãos, todo filho fica bravo com o pai. Por que eu estou dizendo deliberadamente? Porque você não deve provocar a ira nos seus filhos só porque você tem autoridade sobre eles. Você não deve instigar que os seus filhos fiquem bravos e use da sua carnalidade, do seu egoísmo. E muitos de nós já passou por essas experiências de pais autoritários, egoístas, orgulhosos e arrogantes, que usavam da sua autoridade, mas não de forma santa, não no Senhor. Nós temos que usar de autoridade, irmãos. Deus nos deu autoridade. E em nome de Jesus, quem manda lá é você. E não importa se já fez 18 anos. Se está sobre o seu teto, a casa é sua. Esta é o que a gente sabe e aprende. Agora, os pais não podem usar da sua autoridade para oprimir os seus filhos, para constranger os seus filhos, usar de autoridade carnal em razão de seu egoísmo. Isso é pecado. Então, pais, não provoquem os vossos filhos à ira. Paulo ensina que nós temos que imitar o modelo de Cristo, o modelo de Deus, cuidar da nossa família, ao exemplo de Jesus.
Eu quero, irmãos, muito rapidamente pincelar apenas alguns aspectos aqui sobre o cuidado e o problema na nossa educação de filhos, e que eu extraí de um comentarista muito conhecido no meio reformado chamado William Hendrickson. E ele fala de 5 aspectos pelo menos. Ele diz assim: os pais podem errar na educação dos seus filhos, não entenderem esse aspecto que Deus os quer, quando eles pecam por excesso de proteção. Ele dá um exemplo, como uma famosa frase que diz assim: jamais entre na água antes de saber nadar. E você diz, como é possível? E ele fala no sentido bíblico: filhos têm de experimentar, têm que passar. Para andar de bicicleta nós vamos ter que cair. Joelho ralado faz parte da nossa história. Se você não tem cicatriz no joelho, você não teve uma infância raiz. Então, cuidado, irmãos, nós temos que proteger, fomos chamados a isso, mas excesso de proteção blinda a vida dos filhos. Ele usa outro exemplo: os filhotes de águia não voarão se sempre permanecerem no ninho. Há momentos que o filho tem que fazer as coisas, tem que ir adiante. O nosso coração vai apertar, mas eles têm que viver a vida deles. Porque eu não sei se você sabia, e eu vou te dar essa triste informação, mas você não vai ficar aqui para sempre. E os seus filhos precisam crescer, avançar, amadurecer. Os proteja, mas também os solte para serem pessoas, homens, mulheres. Dê desafios, ensine as coisas. O menininho, irmãos, com 35 anos, pede Nescau para a mãe. Aí eu tenho que fazer porque é 3 colheres que só eu sei saber. Irmão, manda em nome de Jesus fazer, avançar, crescer. Outra coisa, irmãos, por favoritismo, ele cita: Rebeca favoreceu a Jacó, enquanto Isaac gostava mais de Esaú. O que aconteceu, irmãos? Contenda na família. Nós não favorecemos, pais não favorecem os seus filhos em detrimento de outros, por desestímulo. Você não sabe nada, você não vai ter nada. O filho vem e diz: papai, eu acho que eu vou ser um engenheiro, um médico. Ih, vai nada, da onde? Você é um encorajador do seu filho. As suas palavras têm grande influência na vida deles. Encoraje, não desestimule. Por não reconhecer o fato que seu filho está crescendo, tem o direito de ter as suas próprias ideias. Não é necessário que o seu filho seja uma cópia exata de você. E às vezes o que bronqueia a gente é que ele é, né? É igualzinho, você fala: meu Deus do céu. Os pecados que eu luto estão diante de mim, o meu temperamento está aqui, Senhor. Mas, irmão, seu filho está crescendo, você tem que entender que ele é uma pessoa, que ele vai ter gostos, preferências, e os pais têm que entender. O quinto que ele coloca aqui: por negligência. Lembra da história de Davi e Absalão? Houve, irmãos, uma violência sexual dentro da casa de Davi, e o texto diz que Davi não fez nada, não conversou com seus filhos. Absalão foi lá como instrumento de juízo, teve uma morte horrível também, mas houve silêncio por negligência. O pai não tratou os problemas quando deveria tratar, não resolveu quando deveria resolver. E um sexto aspecto e último: pelo uso de palavras ásperas e crueldade física. Tem pai que ofende os seus filhos, fala coisas duras. Isso é pecado. Usa exageradamente da violência física, espanca os seus filhos. Isso, além de pecado, é crime. Cuidado. Ô, irmão, não é fácil segurar a ira, não é fácil, irmão querido. Sabe, quando você está assim, aquela criança leva você ao extremo da paciência, mas é preciso colocar diante do Senhor, porque nós somos servos. O seu filho tem que olhar para você e ver o modelo de Jesus. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem ama. Mas a violência exagerada, seja em palavras, seja violência física, que até venha a se tornar um hábito. Esse comentarista diz assim: os tribunais estão cheios de casos como esse, de crueldades com meninos e meninas e até bebês. De vez em quando nós ficamos extasiados ao observar uma notícia de pais que atentaram contra a vida de uma criança. Não podemos ser assim. Nos nossos lares, Jesus está lá. Por último, irmãos, o Paulo diz aqui no texto: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pode passar aqui, Gabi. O segundo aspecto é que nós temos que educá-los na verdade do Senhor.
A educação primária bíblica evangélica não é da igreja. Não são das professoras que lá estão dedicadas, que na escola dominical aqui estão. Não é da editora que produziu um excelente material, queremos começar com as crianças. Mas de quem é, irmãos? Dos pais. Os pais devem educar os seus filhos no Senhor. Você tem muitos sonhos para os seus filhos. Você espera que ele seja um profissional bem-sucedido, que ele não passe pelos mesmos perrengues que nós passamos, que ele consiga, que ele obtenha. Você sonha talvez em que seu filho seja muito bem-sucedido profissionalmente, economicamente. Mas deixe-me perguntar a você que é cristão, você não sonha que ele seja um servo de Jesus? O que mais vale a você? O seu filho daqui 20 anos, bem-sucedido, formado, com excelente trabalho, longe de Deus, ou seu filho conhecendo e honrando Jesus? Você não tem controle, irmão, sobre o que vai ser o seu filho. Eu vi um pastor escrevendo que 0,03% dos nossos filhos serão famosos, seja no esporte, em qualquer trabalho deles, e milionários. Há 0,03% de chance que eles sejam, mas há 100% de chance que um dia os nossos filhos estejam diante de Jesus, no julgamento final. Nós precisamos educá-los na verdade, ensiná-los a palavra de Deus, ler com eles a Bíblia. E se você um dia fez profissão de fé aqui, ou batizou os seus filhos, nós perguntamos isso para você. Você promete ler com eles a Bíblia, ensinar-lhes o caminho, trazê-los à igreja? E eu espero que você não tenha mentido para nós aqui, e sobretudo para o Senhor. Pais devem educar os seus filhos no Senhor, admoestá-los, corrigi-los, ensiná-los a verdade de Deus. Transmita, irmão, e se está faltando é porque está faltando que o seu coração seja cheio. Se um pai gosta muito de carro e esse é o hobby dele, o filho cresce gostando de carro. Se um pai gosta muito de futebol, duvido o filho torcer para outro time, é bem raro. Se o pai gosta de pescaria, logo quando é pequeno o filho já começa gostando, porque a gente transmite a nossa paixão. A gente transmite, irmãos. Bernardo pergunta para mim perguntas muito difíceis. Papai, os meninos da rua estão dizendo que o Palmeiras não tem mundial. O que eu explico para ele? Eu disse, filho, não dá ouvido para esse pessoal aí, tá bom? Porque a gente transmite. Agora, se o meu coração está apaixonado por Jesus, cheio dele, o meu filho vai receber disso. Se na nossa casa a gente ora, ama o Senhor, anda com o Senhor, irmãos, nossos filhos vão receber. Antes, não leve os seus filhos à ira, antes, ensine, chame a atenção, oriente o seu filho no Senhor. Você tem toda a fonte inesgotável da santa palavra de Deus. Nós temos uma receita pronta para a educação de filhos? Não. Há alguma garantia que nós temos? Não, irmãos, quem garante as coisas é Deus, nós não sabemos nem 5 minutos da nossa vida. Mas o que nos cabe, faremos. Mas ao que nos compete, nós ensinaremos. Mas o que Deus outorgou a nós, faremos, em nome do Senhor. Amém? Para concluir, irmãos, deixe-me dizer, talvez na reflexão que façamos, muitos de nós têm falhado no papel de pais ou mesmo de filhos. Mas quero dizer a você que a graça de Deus é a que nos ajuda, é que nos traz a oportunidade de se levantar e fazer diferente. Nos arrepender de nossa má conduta e fazer como Deus quer que façamos. O primeiro aspecto mais importante é reconhecer. E a partir disso virá a transformação de Deus. Talvez existam aqui, que estejam me ouvindo nessa noite, pais e filhos que tenham marcas e cicatrizes em suas relações. Dores. Talvez o rememorar a você te trouxe sofrimento, te trouxe dor. E que hoje podem ser consertadas aos pés do Senhor. Leve na cruz. Experimente o perdão. Experimente perdoar. Se nós temos que perdoar até um inimigo que nos ofende, quiçá os que são de nossa própria casa. Jesus ensinou o perdão. O Pai nos perdoou em Cristo. Faça o mesmo pela sua família. Tenha o perdão, irmãos, como um vocabulário da sua casa.
tenha o perdão como um vocabulário. Aqui se fala muito de perdão. A gente perdoa, é perdoado, ensina a pedir perdão. Faça isso. Converse com uma família que está de pé há muitos anos. E pergunte para esse ancião, para essa anciã, se o perdão sempre esteve presente lá ou não. Sem perdoar nós não prosseguimos. Sem perdoar não haveria igreja. Nós nem estaríamos aqui nessa noite. Encha a sua casa do evangelho. Lembre-se uns aos outros da presença do pecado nas relações. Ou essa briga, essa intriga é por causa do pecado, é por causa do orgulho. Mas lembre muito mais que Jesus morreu pelos nossos pecados. Lembre muito mais que o evangelho é o poder de Deus para a mudança de vidas, de famílias, de relações de pais e filhos. Pais e filhos, falhos e pecadores, podem glorificar a Deus no Senhor com as suas vidas, quando decidem obedecer a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos. Em seguida, após a oração, os nossos presbíteros virão aqui para a gente passar a ministração da ceia do Senhor. Enquanto oramos, revise no seu coração a sua relação com os pais, com os filhos, do que você precisa, como você está diante de Deus. Pai, o Senhor tem nos dado da graça de conhecer a Tua palavra. Então nós te pedimos agora sobre tudo que ouvimos, ensina-nos, Senhor, e ajude-nos, ó Santo Deus, a que cumpramos a Tua santa verdade. Existem muitos pais aqui que precisam da ajuda do Senhor para guiar a sua família, os seus filhos, debaixo da Tua santa palavra. Nós, como pais, confessamos a Ti que já falhamos. Falhamos muitas vezes por enrijecer as nossas mãos, ou por soltá-las demais. Falhamos, ó Deus, porque negligenciamos quando nós deveríamos tomar posição, e que falamos muito quando deveríamos calar. Como pais, Deus, falhos que somos, queremos o Teu exemplo, o exemplo do Senhor. Nos ensina, ó Pai, como ser ao Teu coração, e nos ajuda. Perdoa, Deus querido, se na trajetória falhamos. Nos ensina a amá-los mais, a instruí-los mais, a levá-los para perto do Senhor, porque tudo o que queremos como Teus filhos é que eles conheçam a Ti, que eles temam o Teu nome. Nós desejamos um bom futuro a eles, mas muito mais, nós desejamos uma eternidade junto a Ti, e isso é que importa. Ó Pai, ajuda os filhos a honrarem os seus pais, a obedecerem o Senhor e a Tua palavra, a serem santos e justos. E aqueles, ó Pai, que já não os têm mais, que o Senhor rememore o legado, a vida, o exemplo, e que a jornada permaneça em Tua santa presença. Que essa igreja seja uma igreja santificada nos relacionamentos pais e filhos. Que o pecado oculto não esteja dentro do nosso lar, em nossas vidas e relações, mas que o Senhor trate conosco. Que o Teu Espírito nos ajude a cumprir tudo que o Senhor tem falado a nós. Isso oramos, em nome de Cristo. Amém.